Nos bastidores do Parque São Jorge, um nome estrangeiro desperta o entusiasmo da Fiel. O Corinthians prepara uma investida ousada por um dos maiores talentos do futebol brasileiro atual. A diretoria vê no jogador a peça ideal para transformar o meio-campo e elevar o nível do elenco com movimentações. Confira. Corinthians venceu o Mirassol na Neoquímica Arena. O Corinthians derrotou o Mirassol pelo placar de 3-0 na noite deste sábado 4, na Neoquímica Arena, em confronto válido pela 27ª rodada do Brasileirão Betano. Maicon, de pênalti, Yuri Alberto e André marcaram os gols do Timão na partida. O gol marcado por Maicon, logo no começo da partida, além de melhorar o aproveitamento do Timão em pênaltis na temporada, também chamou a atenção por não ter sido cobrado pelo artilheiro Yuri Alberto. No último domingo, 28, na derrota para o Flamengo por 2-1, Yuri Alberto teve a chance de abrir o placar justamente em uma penalidade máxima, mas o atacante optou por bater de cavadinha, facilitando a defesa do goleiro adversário e gerando diversas críticas ao atleta. Maicon revela motivo para assumir pênalti no lugar de Yuri Alberto e explica a decisão do Corinthians. Em momento de apoio interno, volante assume cobrança e evita nova pressão sobre o camisa 9 do Timão. Maicon explicou a decisão de mudar o cobrador do pênalti. Logo na saída para um intervalo, o volante Maicon foi questionado em relação à mudança do batedor. Porém, o capitão corintiano colocou panos quentes e evitou qualquer tipo de polêmica, dizendo que a decisão de mudar o cobrador já estava pré-estabelecida. Abre aspas. Primeiro de tudo, confiamos muito no Yuri Alberto. Ele já fez vários gols de pênalti para nós. Acho que era o momento de preservá-lo em razão do que aconteceu contra o Flamengo. Já estava pré-definido isso, mas temos plena confiança nele e sabemos que, a qualquer oportunidade, ele pode definir o jogo para nós, comentou o volante. Na atual temporada, Yuri Alberto cobrou 3 pênaltis, mas converteu apenas um, na vitória diante do Internacional, além de perder 2 penalidades, na vitória sobre o Palmeiras pela Copa Betano do Brasil e na derrota em casa para o Flamengo. Corinthians enfrentará o rival Santos na Vila Belmiro. O Corinthians volta a campo apenas no dia 15, quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, para enfrentar o rival Santos, na Vila Belmiro, em Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão Betano. O Timão busca vencer o adversário pela 4ª vez nesta temporada. O alvinegro também disputa a Copa Betano do Brasil, na qual está classificado para as semifinais. O adversário será o Cruzeiro, mas os confrontos estão previstos apenas para dezembro. A CBF ainda não confirmou as datas, os horários nem a ordem dos mandos de campo. Mateuzinho saindo do Corinthians rumo à Inglaterra tem proposta sendo preparada. Se pode acontecer em 2026. O lateral foi comprado junto ao Flamengo por 21,3 milhões de reais, mas apenas 60% dos direitos pertencem ao Timão. O Corinthians vive um momento delicado na temporada, especialmente quando se trata do Brasileirão Betano, ocupando uma posição desconfortável atualmente e precisando de uma reação imediata, especialmente depois de um longo período sem conseguir vencer dentro de casa na competição. Mateuzinho na Inglaterra. Enquanto alguns jogadores do atual elenco estão em baixa, outros estão conseguindo render até mais do que era esperado e chamam a atenção, como é o caso, por exemplo, de Mateuzinho, titular absoluto com Dorival Júnior. Comprado junto ao Flamengo em fevereiro de 2024, o lateral direito chegou sob desconfiança, fazendo alguns jogos sem tanto brilho, mas conseguiu dar a volta por cima e passou a ser considerado um dos melhores na posição no país. A questão é que todo esse brilho fez com que equipes de fora do Brasil passassem a observá-lo com mais frequência. Em decorrência disso, foi apurado que algumas equipes da Inglaterra, ainda não reveladas, já estão preparando uma oferta visando a próxima janela de transferências. Valor pago e decisão. Vale lembrar que o Timão pagou cerca de 4 milhões de euros, 21,3 milhões de reais na cotação da época, por 60% dos direitos econômicos, ou seja, apenas uma parte do valor que for oferecido chegaria aos cofres corintianos. Corinthians pode perder João Pedro Checa após o zagueiro receber proposta de outros clubes. O Corinthians fica de olho para a próxima janela de transferências. De saída do Corinthians, após um empréstimo junto ao Ceará, Checa retornou ao Timão. Na atual edição do Brasileirão Betano, participou de 6 partidas e anotou uma assistência. O atual vínculo é válido até o final de 2026. De acordo com informação de Samir Carvalho, em seu canal no YouTube, João Pedro Checa recebeu propostas para deixar o Corinthians a partir da próxima janela de transferências, ou seja, em janeiro de 2026.
Corinthians pode perder um zagueiro na próxima janela. Ainda segundo informado pelo Samir Carvalho, o staff de Tcheca fez uma reunião com Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians. Dessa maneira, a ideia inicial era que o contrato fosse renovado ainda no mês de julho. Entretanto, Fabinho Soldado não retornou ao staff do zagueiro para iniciar as conversas da renovação, informa o Itatiaia. Apesar das propostas, a prioridade do atleta é o clube paulista. A situação de João Pedro Tcheca deve ser resolvida, para permanência ou saída, na parte final de 2025. O Corinthians voltou a movimentar os bastidores do mercado da bola e colocou um nome de peso na pauta para reforçar o elenco em 2025. Aníbal Moreno, o volante argentino, atualmente no Palmeiras, tem despertado o grande interesse da diretoria alvinegra, que acompanha atentamente sua situação no clube rival. Embora não exista negociação em andamento, o nome do jogador tem sido assunto frequente nas conversas internas do departamento de futebol, que enxerga nele o perfil ideal para comandar o meio-campo corintiano. A comissão técnica de Dorival Júnior aprova completamente o nome de Aníbal Moreno. O treinador vê no argentino um jogador capaz de equilibrar o setor defensivo e, ao mesmo tempo, qualificar a saída de bola, algo que o Corinthians vem buscando há algumas temporadas. Moreno é reconhecido pela intensidade nas ações, leitura de jogo apurada e precisão nos passes. Seu estilo de jogo é visto como um encaixe perfeito para dar ao timão um meio-campo mais competitivo e dinâmico. Contudo, o sonho de contar com Aníbal Moreno não será fácil de concretizar. Além do alto valor de mercado do jogador, estimado em cerca de 10 milhões de euros, há rivalidade histórica entre Corinthians e Palmeiras, o que naturalmente torna qualquer tratativa ainda mais delicada. Dentro do clube, o cenário é tratado com cautela, mas sem descartar a possibilidade de uma investida ousada, caso surja uma brecha no futuro. Nos bastidores, o Corinthians avalia diferentes estratégias para tentar viabilizar o negócio. A ideia é buscar o apoio de investidores e parceiros comerciais, como a patrocinadora Master Esportes da Sorte, que já demonstrou interesse em participar de movimentações de grande impacto. Internamente, há quem acredite que o investimento em Aníbal Moreno não seria apenas técnico, mas também estratégico, agregando valor esportivo e de mercado ao elenco alvinegro. A torcida, sempre atenta às movimentações do clube, já começou a reagir nas redes sociais. Muitos veem o argentino como o tipo de jogador que poderia mudar o patamar do meio-campo do Corinthians, enquanto outros tratam a possibilidade com ceticismo devido à rivalidade. De qualquer forma, o nome de Moreno reacendeu o entusiasmo entre os torcedores, que sonham com um time mais competitivo e com reforços de alto nível. O projeto do Corinthians em 2025 é claro: formar um elenco forte, experiente e com qualidade técnica suficiente para brigar por títulos importantes. Dentro desse contexto, Aníbal Moreno se encaixa perfeitamente. Sua liderança, intensidade e talento o tornam um alvo natural para um clube que busca retomar o protagonismo. Por enquanto, tudo ainda está no campo das conversas, mas o clima no Parque São Jorge é de expectativa. E aí, fiel torcedor, você concorda com a contratação do Aníbal Moreno para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.